noite com vocês. Eu acho que nós hoje temos uma grande oportunidade de adquirir bastante conhecimento através da palavra de Deus. Possamos estar com a nossa mente aberta, nosso coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar conosco, quer nos entregar. Então, aproveite a oportunidade. A gente sabe a correria que o pastor Glaudistone tem, devido ao chamado que Deus deu a ele. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade de nós crescermos no nosso ministério, no nosso conhecimento. Então, valorize esse tempo, valorize esse período que Deus nos está dando, essa dádiva que Deus nos está nos dando, de poder absorver tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Pastor Glaudistone. Me senti importante, cara. Agenda. Meu Deus. Gente, Pai do Senhor, tudo bem? Feliz de estar com os irmãos. Oportunidade de revê-los, Pastor Antônio, John, né? Pastor Helder, Caio, os demais amigos aqui. Feliz em poder estar aqui essa noite. Eu vou pedir que você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Versículo de número 32. Versículo de número 32. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 32. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, é o nosso maior documento a respeito de fé, né? As orientações, as qualificações da fé, os testemunhos da fé, os homens que viveram pela fé, alguns deles são citados nesse capítulo de número 11, e o versículo de número 32, especificamente, ele cita o nome de alguns homens aqui, e eu quero fazer uso desses nomes para que a gente possa hoje conversar um pouco sobre a vida com Deus, relacionamento com Deus. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Está escrito: o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando a história de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e 2 profetas. Vou repetir. Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Nós temos aqui uma seleta gama de homens que foram importantes no decorrer da história bíblica, e tem uma sequência aqui no capítulo de número 11, versículo 32, que é uma sequência interessante, porque no mesmo embrulho, né, que o escritor fala de Gideão, por exemplo, ele cita Baraque. Ao citar Baraque, ele também cita Sansão. A sequência começando com Sansão é absurda, porque ele cita Sansão, que era um mulherengo terrível, Jefté, filho de uma prostituta, Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Samuel, o profeta de um período tão complicado do tempo de Eli. Hoje, especificamente, eu quero utilizar-me aqui da vida de Sansão. Embora a proposta esteja em Atos 13, 22, falar acerca de um homem segundo o coração de Deus, de uma vida de compromisso, lendo e orando por hoje, Sansão me saltou aos olhos
por algumas informações e acredito que seja válido para a nossa edificação, e a gente acaba caindo no final em Davi e desenrolando aí essa ideia de compromisso com Deus. Amém? Então não é uma pregação, é uma conversa, é uma palestra. Fiquem à vontade para perguntar. Tudo que você tiver para perguntar, você pergunte ao pastor Antônio. Mas fique bem à vontade para perguntar. E a gente está aqui para trocar uma ideia e entender qual é a proposta de Deus para nós, como homens e homens de Deus. Bom, antes de mais nada, é importante a gente analisar o contexto que a gente tem vivido hoje no que diz respeito à sociedade. É nítido, a cada dia que se passa, a proposta do diabo sendo mais uma vez renovada do que ele tentou todas as vezes na Bíblia Sagrada, que é destruir os homens. Isso fica claro, por exemplo, desde os tempos de Moisés, quando a ideia deles era matar os meninos para que não houvesse homens, e não havendo homens não haveria exército, não havendo exército eles ficariam o resto da vida escravizados no Egito até morrerem ali. O tempo passou, você conhece a história de Jesus, a proposta também foi matar homens, matar os meninos até 2 anos, para que também não houvesse alguém que pudesse libertar o povo daquela escravidão de Roma. E Herodes então manda matar as crianças até 2 anos, a fim também de exterminar ali toda uma geração e uma possibilidade de. Isso aqui é muito importante. Uma vez que se mata uma criança, você não está só matando uma criança, você está matando uma possibilidade. Então, eles não matavam os homens velhos, eles matavam as crianças, porque em uma criança havia uma possibilidade de um guerreiro, uma possibilidade de um mestre, uma possibilidade de um profeta, uma possibilidade de um libertador. Então, eles estão matando os homens na sua infância, já premeditando a possibilidade. Ele não está matando uma criança em si, ele está matando um possível profeta, um possível guerreiro, um possível governador. Essa é a proposta. E com Herodes é a mesma coisa, ele está ali matando um possível Messias. Se existe a possibilidade de alguém tomar o meu trono, então eu acabo com essa possibilidade na infância. Nós percebemos essa continuidade do inimigo da nossa alma, tentando de alguma forma continuar matando os homens. Matando os homens, agora não só na ideia física e literal de matar o corpo, a morte física, mas matando o homem moralmente, matando o homem sexualmente, matando o homem culturalmente. Eu não sei se vocês têm o costume de assistir séries. Eu tenho esse pecado ainda, né? De assistir séries. E de vez em quando a gente, quando tem um tempinho, bota alguma coisa para ver. E se você for então aí um assinante da Netflix, você vai ver que a maioria dos filmes que estão ali em evidência não são mais dos homens que vencem as guerras e salvam as mulheres, são mulheres. As mulheres superpoderosas que batem homem, enfrenta canhão, mata dragão e assim vai. Nessa proposta fica muito claro a ideia do feminismo, de colocar a mulher acima do homem e destruir o homem na sua masculinidade. Spoiler, tem um filme na Netflix chamado A Donzela. Alguém já viu? A Donzela, loucura, né, mano? Porque em toda história infantil se aprende que o príncipe luta com o dragão para salvar a princesa e se tornar o grande astro do filme. E quando você vê a donzela, você pensa em quê? Uma moça
que está ali esperando o tal príncipe. O enredo é de conto de fadas. O enredo é esse enredo que a gente vê aí da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, o enredo é esse. Só que quando chega lá, o príncipe é um banana, o rei não manda nada, quem manda é a rainha, eles jogam a princesa para o dragão, a fim de que o dragão mate a princesa, só que a princesa é tão braba que ela fica amiga do dragão, mata a rainha, mata o príncipe e vai embora com a irmã. No final só tem mulher. E o dragão, que também é mulher. Até o dragão virou dragoa no filme. Então, é uma tentativa de desconstrução masculina. É uma tentativa de desconstrução masculina. Quando você caminha, por exemplo, por aí, tentar comprar roupa de homem, é difícil, porque as roupas são cada dia mais apertadas, na proposta de tirar a masculinidade do homem, de tirar a virilidade do homem. E essa proposta de maquiagem feminina, masculina, essas ideias que vão surgindo por aí, e ninguém está falando que o homem não tem que se arrumar, que o homem não tem que estar bem para a sua família, para a sua esposa, para a sociedade, para se apresentar, mas você percebe claramente que com o passar do tempo, os homens vão perdendo a masculinidade, sua virilidade é colocada o tempo todo à prova, e isso vai arrancando do homem, matando o homem como sacerdote da sua casa, como uma referência para os filhos, no que diz respeito à masculinidade, vai perdendo a sua referência dentro da sociedade, e assim vai. Quem acompanha futebol, que é um outro pecado que eu ainda carrego, também, aí é pecado dobrado, é blasfêmia, não tem nem perdão. Mas quando você caminha pelo futebol, você também percebe isso. Quais são, por exemplo, as reclamações dos mais velhos? Que os jogadores de hoje não representam as gerações anteriores. Porque os jogadores anteriores eram aqueles caras, né, da noite, das mulheres, que brigava, que demonstrava masculinidade. O capitão da seleção brasileira não chorava, ele brigava, né, batia. E aí, a expressão usada é mimimi, né? A geração mimimi, a outra expressão é a geração Nutella, sempre olhando para pessoas que querem uma coisa mais fácil, como se fosse errado ser homem. Hoje é pecado ser homem. É pecado ser homem. Para a sociedade, é pecado ser homem. E eu disse aqui não sei se foi a minha última oportunidade aqui, mas uma das oportunidades que tive aqui também para falar a homens, eu acho que foi num culto, e eu li um texto de Isaías, e vou utilizar-me disso para a introdução, que falava que a punição de Deus sobre Babilônia seria o homem passar a ser raridade, que seria mais fácil achar ouro em Ofir do que achar homem. Isso seria a punição de Deus sobre Babilônia, para que Babilônia soubesse que Deus não estava atentando mais para a sua vida de pecado. Então, uma vez que o pecado era muito grande, Deus não permitiria que eles continuassem na vida de pecado, e para provar que estavam punindo eles, seria mais fácil achar ouro do que achar homem. Então, uma vez que a gente percebe que esses padrões que Deus estabeleceu, essas propostas de modelo de vida que Deus estabeleceu, vão sendo destruídas aos poucos com a cultura, irmão, e é muito mais fácil você expulsar demônio do que desconstruir cultura. É muito mais fácil expulsar demônio do que desconstruir cultura. Vou te dar um exemplo de cultura. Eu estou com 40.
mas eu aprendi a vida inteira que se meu chinelo ficasse virado, minha mãe morria. Até hoje, mesmo sabendo que a minha mãe não vai morrer, eu tenho nervoso de ver chinelo virado. Eu posso até passar e ver ele virado, mas eu vou voltar e desvirar o chinelo, porque aquilo foi tão impregnado no nosso subconsciente que automaticamente você continua fazendo coisas que já não são mais verdades, que você sabe que não tem essa profundidade toda, mas que você foi condicionado àquilo. Então, a cultura, ela faz isso. Por exemplo, voltando aí ao âmbito do futebol, ou até mesmo o âmbito cultural, quando você já viu, por exemplo, um camarada jogando muita bola, sendo chamado de anjo? Olha, esse cara joga muito, igual um anjo. Não. Se tu falar isso, os outros vão te estranhar. Para tu falar que o cara é bom, tem que falar que ele é ruim. Tipo, joga muito, isso é o Satanás. Não é assim? Rapaz, isso é o Satanás jogando. Aí tu, então o cara é bom. Olha a cultura. Você não pode dizer, olha, esse rapaz joga igual um anjinho, os outros já vão ir lá ele. É automático. Tu tem que falar, para falar que o cara é bom, você tem que falar que ele é ruim. É a cultura. E a gente vai utilizando-se dessa cultura sem perceber. Às vezes a gente vai falando as coisas tão no automático que você não percebe. Fala, caramba, para me falar que o cara é bom, eu tive que falar que o cara era o diabo. O cara é o diabo jogando. Fulano era o capeta, né? Jogando. Ciclano era isso, para poder falar que o cara era bom. Então isso é cultura, difícil de desconstruir. Que se não houver uma inclinação a nascer de novo, fica muito complicado você entender o que é reino dos céus. Então o reino dos céus, ele vai além da cultura que nós aprendemos, além da educação que tivemos, além das formações, seja ela acadêmicas ou qualquer outro tipo de formação que tivemos, o reino dos céus, ele acompanha uma ideia de você ter uma nova visão sobre as coisas, uma visão na perspectiva de Deus. E nessa visão da perspectiva de Deus, Deus não deseja, Deus não aceita, Deus não cria a ideia de comparação. Deus não aceita, Deus não propõe, em tempo nenhum, comparações. Espiritualidade está muito ligado à individualidade. É por isso que eu li o versículo 32 e falei que a partir de Sansão a sequência é muito louca. Porque há uma discussão, por exemplo, Sansão se suicidou? Você acha? Sim ou não? Sansão se suicidou? Sim ou não? Hã? Pode falar, gente. Ele teve a intenção de matar os inimigos, não de se suicidar. Ele corre o risco. Sansão se torna um mártir, porque ele morre pela causa. Diferente de Saul. Saul é suicídio, porque ele não morre pela causa. Ele se mata por honra própria. Porque ele diz o quê? Eu não vou morrer pela mão de um filisteu. E ele se mata, pedindo para o moço matá-lo, e o moço não quer matá-lo, então ele vai e se mata em defesa da sua própria honra. Tanto é que a diferença de Sansão para Saul está em Hebreus, que você não encontra o nome de Saul, mas você encontra o nome de Sansão. Porque Saul se suicidou, se tornou um suicida. Sansão se tornou um mártir. Então, quando se morre pela causa, não há suicídio aqui, há um mártir.
quando se morre, quando se mata pela honra, né? O que seria se matar pela honra hoje no nosso tempo? O cara terminou com a mulher terminou com o cara fica maluco, vai lá, descobre que ela está com o outro, mata o cara, mata ela, vai em casa e se mata. É a proposta de matar-se pela honra. Sansão não faz isso. Ele se mata, ou morre, não se mata, morre pela causa. Ele sabe que tem a probabilidade de morrer, e ele morre pela causa. Então, uma vez que a gente percebe essa questão, nós não podemos de forma alguma utilizarmos de comparação. Porque se você pega aqui a sequência, Sansão, Jefité e Davi, e você compara os três, Davi está disparado na frente. Se eu perguntasse a qualquer um aqui, se você pudesse escolher quem você seria de Sansão, Jefité ou Davi, a maioria esmagadora diria Davi, porque nós olhamos para Davi, comparamos com os outros e pensamos, Davi é melhor. Então a melhor opção é Davi. Só que a proposta bíblica, ela deixa muito claro comparação, porque Deus trabalha com equidade e não com igualdade. Deus trabalha com equidade, não com igualdade. Olha só o que está escrito, por exemplo, em Salmo 96, verso 10. Água de coco, barulho. Que isso? Igreja rica, né, mano? Tomei um negócio que eu falei, é soro? É água de coco, mano. Coisa forte. Salmo 96, 10. Está aí para vocês? Tá, vamos ler? 1, 2, 3. Meu Deus. Não, que pelo amor de Deus. 1, 2, 3. Você entende a diferença de igualdade para equidade? Igualdade para equidade. Igualdade é ver todos da mesma forma. Equidade é considerar a individualidade de cada um. Então, esquece esse negócio de que Deus vê todo mundo igual. Vê não, irmão. Deus não vê todo mundo igual. Deus não vê com igualdade, Deus não julga com igualdade, Deus julga com equidade. A prova maior disso é Apocalipse 22, 12. Dá uma olhada lá em Apocalipse 22, 12. Vou só repetir, igualdade é ver todo mundo da mesma forma, equidade é considerar a individualidade de cada um. Então vamos ler Apocalipse 22, 12. Vamos lá, 1, 2, 3. Você já leu esse texto 1 milhão de vezes. Você só não percebeu que ele não vai galardoar todos. Qual a expressão aí? Vou recompensar todos? Vou recompensar o quê? Cada um. Isso tem a ver com equidade. Tá todo mundo salvo? Não, não é assim não. O texto diz que nós seremos levados ao tribunal de Cristo. E cada um receberá a sua recompensa dentro da individualidade daquilo que fez. Dentro daquilo que ele exerceu na sua individualidade. E não na igualdade. Então ele não diz, eu vou retribuir a todos. Ele diz, eu vou retribuir a cada um. A cada um. Porque cada um vai receber segundo as suas obras. Isso é individualidade. Isso é equidade. Por que eu estou falando que a gente não pode, de forma alguma, ter uma vida com Deus se a gente viver de comparações? Porque se a gente viver de comparações, a gente sempre vai achar alguém melhor do que a gente, o que pode nos inibir a desenvolver o que Deus nos deu, e a gente sempre vai achar alguém pior do que a gente,
o que pode nos dar a intenção de achar que eu posso passar por cima daquele. Geralmente, quando a gente está em um lugar onde a gente não tem alguém que na nossa cabeça sabe muito, a gente desenvolve melhor. Agora, quando a gente está num lugar onde a nossa cabeça entende que chegou alguém que sabe muito, a gente trava. Trava por quê? Porque Deus deixou de te dar o que te deu? Não. Porque você passa a se comparar a quem está te ouvindo. E o reino não é sobre isso. No reino, cada um tem a sua porção. No reino, cada um tem a sua porção. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque se a gente viver em níveis de comparações, a gente vai viver o tempo todo travado. E não vai desenvolver nunca. Porque a gente fica sempre achando que pode errar. Quem aqui já teve oportunidade e quando entregou a oportunidade foi para o banco reclamando porque não falou nada daquilo que pensou a semana toda em falar? É uma luta, né, irmão? E você sai chateado porque você não falou nada daquilo que você programou para falar. Você pregou no espelho, pregou para a escova de dente, você pregou para o guarda-roupa e chegou na hora de pregar, achou que não pregou para ninguém. Né? A gente tem essa questão. Então, quando a gente tem esse medo desesperado de que está sendo avaliado por alguém que sabe muito, você acaba se perdendo naquilo que Deus te deu. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso, porque reino de Deus, irmãos, é individual. Deus não vai usar todo mundo da mesma maneira. E Deus não vai usar todo mundo na mesma porção. Então, se eu vivo buscando na ideia de um dia chegar na possibilidade de ser igual fulano, eu posso me frustrar. Porque o dia que eu chegar a ser igual fulano, fulano já deve estar mais do que eu, porque ele não parou. Entende isso? Olha o Eliseu, eu não quero ser igual tu, eu quero a porção. Aí Elias diz, sem problema, mas você vai ter que me ver subir. Para Elias não tinha problema nenhum em ver Eliseu sendo melhor do que ele na tarefa profética. Só que mesmo Eliseu sendo maior do que Elias na tarefa profética, quem não conheceu a morte? Elias. Então ele continua sendo maior que Eliseu. Compreende? Então, se a gente viver de comparações, a gente vai viver a vida toda frustrado. Frustrado. Porque a gente acha que sucesso está ligado à promoção. Mas sucesso no reino de Deus é permanência. Não é promoção. Vou te dar 2 exemplos e a gente vai caminhar. Irmão, fala quanto tempo eu tenho que eu falo. Qualquer coisa, irmão, joga alguma coisa daí para cá. Mas vamos lá. Deus fala com Moisés assim: se tu fizer isso sozinho, com esse povo gigantesco, tu vai morrer. Tu não vai aguentar cuidar de 1 milhão de almas. Não dá para tu. Vai entre o teu povo e escolhe homens capazes para que possa ficar responsável por 1.150, né? 1.150. Aí Moisés vai lá e percebe que um tem capacidade para 1.000. O outro vai lá, ele vê que um tem capacidade para 100 e o outro para 50. E ele coloca o de 1.000 para cuidar de 1.000, o de 50 para cuidar de 50 e o de 100 para cuidar de 100. Qual é o sucesso de quem cuida de 100? Passar a cuidar de 1.000? Não. Qual é a ordem? Cuidar dos 100. Exatamente. O sucesso de quem foi chamado para cuidar de 100 é ter os melhores 100 que ele puder. Não é ele passar a ter 1.000, porque ele não foi chamado para 1.000. Ele foi chamado para 100. Quem está com 50, o sucesso dele não é ter uma promoção e passar a cuidar de 100. É ter os melhores 50 que ele puder. Porque ele não foi chamado para 100. Só que hoje, nesse evangelho multinível, nesse evangelho de pirâmide,
nesse evangelho maluco, as pessoas guerreiam a fim de se tornarem aquilo que Deus não chamou. Eu sou da época dos Gideões. Gideões só era pregador quem fosse lá. Quem não pregasse nos Gideões não era pregador. As profecias, eu estou até hoje com profecia agarrada de que eu ia pregar nos Gideões. Já morreu o pastor Cisino, pastor Real já bebeu cachaça, já está no terceiro pastor, e eu continuo pregando em Santa Cruz. Porque a visibilidade tem que chegar lá. Um dia você chega lá, aonde? Aonde? Que lugar é esse que eu tenho que chegar? Entende? Que lugar é esse que Deus tem? Porque nessa expectativa de chegar, vou eu te colocar em tal lugar. Que lugar? É muito vago, porque você vai andando a vida toda sem saber que lugar é esse. Você lembra de Deus para Abraão? Vai. Para onde? Vai. E o cara ficou rodando o tempo todo na terra que Deus tinha dado para ele e não deu. Deu para gerações que vieram depois. Então, é nítido que hoje a gente vive um período de competitividade. As pessoas competem por um lugar que Deus nunca prometeu. Competem por uma posição que Deus nunca deu. Vou te dar um exemplo meu, que eu nem gosto de dar exemplo. Eu vi um rapaz pregando e ele falou assim, ele pregou 30 minutos, 28 foi heresia. Mas assim, uns negócios muito loucos. E como eu estava conversando com ele, e ele já tem um grau de visibilidade muito grande em rede social, essas coisas, a gente estava conversando de Bíblia, eu falei, meu irmão, eu posso dar uma palavra com você? E não foi na frente de todo mundo. Eu chamei ele no canto e falei assim, irmão, o meu pastor, quando me discipulou e disse que eu poderia caminhar na área da palavra, ele disse que o meu cuidado tinha que ser, primeiro, ser fiel com o que Deus me deu e não com a reação de quem vai ouvir. Segundo, saber que tudo que eu falo pode ser reproduzido. E uma vez reproduzido, eu não tenho como pegar de volta. Então, meu pastor dizia, se você for falar para 2, você não fala para 2, você fala para 4. Se vai falar para 4, você não fala para 4, você fala para 8. Porque se cada um de quem está te ouvindo passar para mais um, você tem o dobro de pessoas que ouviram, até que terceirizadamente, mas ouviram o que você falou. E aí, meu amigo, eu estava vendo você pregar e tal, e eu não tenho nada contra você, nada contra o teu ministério, Deus te usa, Deus te levantou, mas você hoje tem uma visibilidade que outros não têm. Então, quando você passa a ter uma visibilidade que os outros não têm, o que você fala tem um peso muito maior do que o que os outros falam. Poxa, você falou isso. Aí fui, mostrei na Bíblia para ele e tal, na hora, ele deu a entender de que se apropriou do conselho. Mas depois ele me chamou no Instagram e me chamou de anônimo frustrado. Que eu era um anônimo frustrado que não saía da Zona Oeste e queria dar lição para ele que rodava o Brasil. Entende? Aí eu pensei 2 vezes, né? Aí o sangue da Carobinha, nessa hora, né? Ele começa a ferver dentro da gente, né? Aí eu falei, amém, meu irmão, sem nenhum problema. Deus te abençoe. De fato, diante de você eu não sou ninguém. Ninguém me conhece, eu sou daqui, da minha área, e sou muito feliz onde eu sou. Então, fique em Deus. Só que o que acontece? A vida dá muita volta, irmão. E o que aconteceu? O amado foi pregar na minha igreja, sem saber que eu era daquela igreja, e que naquele dia eu ia dirigir o culto. Ô, varão, passou na minha cabeça tantas coisas,
Eu acho que o valente de Davi falava assim, arranca a cabeça dele agora. A oportunidade que eu tinha, mas eu honrei, ele pregou, foi uma bênção. E aí ele virou meu amigo naquele dia. Ele é meu amigo, eu não sou amigo dele não, deixar bem claro. Mas ele virou porque ele falou, meu amigo. Né? Meu amigo. É difícil até pregar na sua frente. E eu dentro da minha cabeça, Satanás. Por quê? Não pela minha pessoa, porque ele foi numa igreja, na minha igreja, onde ele acredita que poderia ter alguma visibilidade na localidade, e é amigo do meu pastor, então para que ele não ficasse mal, eu virei amigo dele, naquele momento. Mas quando eu fui aconselhá-lo em uma situação, eu era o frustrado anônimo. Então é muito complicado quando a gente não percebe o quão é importante a nossa proposta, a nossa chamada, para que Deus nos chamou. Eu não tenho problema nenhum, irmão, quando as pessoas me dizem, rapaz, você já tinha que estar longe, mas aonde? Aonde que eu tinha que estar? Eu sou tão feliz aqui na Zona Oeste, irmão. Quando eu aceitei Jesus e pedi a Deus, que Deus falou que eu ia pregar, eu disse, Senhor, eu quero pregar onde eu moro. Eu conheço um monte de gente que prega em um monte de lugar, mas não pode pregar onde mora. Eu quero pregar aqui. E eu ouvi aquelas profecias, né? Os 4 cantos. Fulano vai para os 4 cantos. Ciclano vai, eu falei, mano, Senhor, me deixa no meio. Porque no meio não vai ter ninguém. Vai todo mundo para os 4 cantos. Quem prega no meio? Ninguém. Então eu falei, me deixa aqui, quietinho. Sou muito feliz de Bangu a Seropédica. Aleluia. Coisa linda de Deus. Então a gente vai vendo algumas coisas e as pessoas vão ficando frustradas por isso. E aí eu conversava depois com um rapaz e ele falando, poxa, eu fui em Campo Grande, estou dando um exemplo, tá, irmão? E falo isso com muita tranquilidade. E ele falou assim, eu fui em Campo Grande, o pessoal falou muito bem de você em Campo Grande. Falei, pô, legal. Ele disse, mas, cara, eu nunca te vi viajar. Falei, não tenho dinheiro. Tu acha que eu não queria? Mas não tenho dinheiro. Não, mas tu só fica por ali. Eu falei, sim. Aí eu falei assim para ele, o que você acha mais fácil? Pregar 10 anos em igrejas diferentes a mesma mensagem? Ou pregar 10 anos nas mesmas igrejas, mensagens diferentes? Entende? Então as pessoas, elas precisam saber para que foram chamadas. Senão vai viver frustrado, porque não tem o carro que o outro tem, não tem a igreja, o tamanho da igreja que o outro tem, não tem a visibilidade que o outro tem, e ele vai achando que isso é obra de Deus. Se foi chamado para os 50, seja o melhor nos 50. Foi chamado para os 100, seja o melhor para os 100. Foi chamado para os 1000, seja melhor para os 1000. Foi chamado só para criar teus filhos, seja o melhor pai para os seus filhos. E de repente os seus filhos serão o tal pregador que você não pode ser. Quem conhece a história de Billy Graham sabe disso. Que o camarada que ganhou ele para Jesus orava a Deus pedindo 1 milhão de almas. Nunca ganhou. Mas o camarada que ele ganhou foi só o Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Que 1 milhão de almas era só o dízimo dele. Ganhou, foi o Brasil, o mundo, em tantos lugares onde ele foi, em que você vê até hoje fotos de estádios lotados, onde não se tinha um cantor, não se tinha banner, não se tinha divulgação, era só a pregação do evangelho. E se tu vê a pregação, meu irmão, tu vê a pregação dele de Zaqueu num estádio aí de beisebol, meu Deus do céu, mano. Fala, cara, que esse é o maior evangelista. O cara prega com uma naturalidade. Zaqueu era problemático, tinha problema, estava lá na figueira, mas ele desceu. Se você tem algum problema, desça. Meu irmão, 500.000 almas num culto onde ele só falou, desça. Entende?
Então, se a gente não compreender o que Deus tem para nós, qual é a proposta da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus, nós vamos viver de comparação. É por isso, por exemplo, voltando mais para a questão da igreja, que as igrejas estão afunilando e parecendo que estão se tornando uma só. Mesmo modelo de culto, mesmo modelo de mensagem, mesmo modelo de trabalho. Por quê? Porque o camarada vê que o outro está enchendo naquilo que faz, ele quer encher a igreja dele, não pela visão que Deus o deu, mas porque o outro está fazendo e está dando certo. E não é assim que funciona. A gente pode estar desprezando a multiforme graça de Deus, que é as muitas maneiras de Deus trabalhar, porque a gente olhou para alguém que faz e dá certo, e decidiu plantar a mesma semente onde a gente está, e às vezes não vai funcionar, ou não é o que Deus quer para a gente. E aí é outra coisa importante, frase de Luiz Hermínio e não minha. Ele falando sobre igreja, ele diz que prótese funciona, mas não é membro. Sim ou não? Você perde uma perna hoje, bota uma prótese, vai funcionar, não vai? Vai andar, não vai? Mas vai correr sangue? Vai sentir calor? Vai sentir frio? Não, funciona, mas não tem vida. E nesse desespero de querer ser igual ao outro, tem igreja funcionando, mas não tem vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar um cristão funcional. Funciona tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo certinho, mas não tem mais Deus. A gente tem a liturgia, a gente tem o cronograma, a gente tem os nossos horários, mas Deus ainda tem o trono, irmão. Deus ainda comanda todas as coisas, Ele ainda não mudou de posição, Ele é o cabeça da igreja. E a gente precisa compreender isso como cristão. De que nem todo mundo vai para os quatro cantos, de que nem todo mundo vai pregar em estádio, mas que eu posso ser o pregador da minha casa, eu posso ser a cobertura espiritual da minha esposa, eu posso ser o discipulador dos meus filhos, eu posso ser o pastor dos meus vizinhos, sendo o diácono da minha igreja. Essas coisas precisam retornar para o nosso coração, para a gente entender o para que Deus tem nos chamado. Então Deus vai agir com equidade, enxergando a individualidade de cada um. Olha só que sequência interessante, e aí a gente caminha. Gênesis 1, 26, eu acho que a versão que a gente está lendo aí é NVI? Imaginei. Pode colocar a Ferreira de Almeida, se tiver aí, tem? Sabe dizer? Só para a gente caminhar igual. Se não tiver a Ferreira de Almeida, pode ser a Corrigida e Fiel. Só para a gente caminhar parecido. Até aqui, amém, irmão? Beleza. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Está aí? Diga amém. Então vamos ler? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Foi? Vamos ler? Vamos lá. 1, 2, 3. Só até aí. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa. Então, quantos Deus criou aí? Quantos homens Deus criou aí? Hã? Quantos? Um. Não fica com medo não, irmão. Que às vezes parece pegadinha, né? Esse cara vai falar, é igual aqueles caras que falam um negócio e tu repete, ele tá errado. Não, pode falar, não vou fazer isso não. Então, Deus criou quantos homens aí? Deus criou um homem, Deus criou um Adão. Deus criou um Adão. Aí ele viu que não era bom que o homem andasse só. Versículo 22, Gênesis 2, 22.
Gênesis 2, 22. Está aí? Vamos lá? 3. Beleza? Então, no primeiro versículo ele tinha criado quantos? 1. Nesse segundo versículo que a gente leu, ele criou quantos? Quantos? 1. Ele criou um lá, agora criou um aqui. Quantos eles têm? 2. Então, de um ele tira 2, e agora ele tem 2 andando no jardim, correto? Aí vem o versículo 24 de Gênesis 2. Gênesis 2, 24. Vamos lá? 1, 2, 3. Quantos tem aí? Não, olha que coisa extraordinária para falar sobre individualidade. Deus cria quantos Adão? 1. Aí ele vê que não é bom ter um só Adão, ele cria um outro Adão. Porque o nome de Eva não é Eva. O nome de Eva é Adão. Mas isso aí a gente vai mais para frente. Então, ó, ele tem um Adão. Aí ele diz, vou criar uma mulher para esse Adão. Ficam quantos? Então, de um ele cria 2 e desses 2 ele torna 1. Então, qual é a proposta de Deus? Individualidade. Deus tem um indivíduo, deste indivíduo ele tira uma mulher, e da junção desse homem e da mulher ele cria família. Então, tudo aqui é sobre individualidade. E eu disse que o nome de Eva não é Eva, é Adão. Depois do pecado que ela se torna Eva. Você quer ver Gênesis 5, versículo 2? Gênesis 5, versículo 2. Está aí? Dá a lida aí. 3. Chamou o seu nome no dia em que foi criado? No dia que foi criado? Foram. Então quem é Adão? Os dois. Os dois. Porque Adão aqui não é um nome próprio. Adão não é um nome próprio. O nome Adão aqui é de humanidade. Então, quando ele chama Adão, ele está chamando humano. E aí, ser humano é tanto homem quanto mulher. Não existe cera humana. Existe ser humano. E ser humano é tanto homem quanto mulher. Então, Eva só passa a ser chamada de Eva depois do pecado. Antes do pecado, quando ele chamava Adão, os dois olhavam. Porque Deus chamou os dois para ser um. Então, por que isso aqui é importante? Porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus é sobre a sua individualidade. Você é um ser único, sua família é única, seus filhos são únicos e sua igreja é única. Você entende? Diga amém. Então, não existem comparações. Dá para Adão olhar para um outro casal? Dá para Adão olhar para outro casal? Não, porque só tem Eva. Deus cria com essa intenção de mostrar a individualidade. Você quer ver um negócio que me deixa atribulado? Quando é culto de família, tu chama o irmão para falar sobre família e ele fala da família dele. Porque lá em casa quem lava a louça sou eu. O problema é dele, gente. Porque lá em casa quem faz a comida sou eu. Glória a Deus por ele, o ratatouille da casa dele. Não é sobre ele mostrar a família dele como padrão para a minha. Porque a família é individual. Família, cada um tem a sua. E nem sempre vai funcionar no mesmo padrão que a minha funciona. Então, o padrão para as outras famílias não é a minha família. O padrão para outra família é a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre família? Não é como a minha família vive. Isso é um problema. Porque o cara fala que ele cozinha na casa dele, que é ele que passa a roupa,
que é ele que faz o café, que é ele que faz o almoço, e eu em casa não faço almoço, não lavo, não faço café, não passo roupa, ele vai arrumar vento para minha casa. Porque a minha mulher estava lá, tá vendo aí? Isso aí que é marido. Aí, então não faz nada, fica lá, ó. Ele vai arrumar problema, porque ele está colocando a família dele como padrão para outras famílias. E não é assim que funciona. Na minha casa só eu trabalho, glória a Deus pela riqueza do amado. Na casa do outro, o cara tem que trabalhar e a mulher também. E não tem nada de errado nisso. Mas quando ele coloca isso como padrão, ele está trazendo mais problema para a igreja do que para a edificação. Porque no outro dia a mulher do cara diz, eu não vou mais trabalhar. Agora, mas por que tu não vai trabalhar? Porque o pastor pregou, aleluia. Não, Deus falou comigo. E aí o cara fica desesperado porque está cheio de conta para pagar. A mulher ajudava na rachadura lá das contas e agora não tem ninguém, porque ela ouviu uma mensagem que o outro colocou a família dele como padrão para os outros. Olha que luta. Entendeu? Então a gente precisa compreender que subiu aqui, irmão, não é minha vida. Subiu aqui não é sobre mim. A gente pode testemunhar sobre coisas, mas testemunho não é regra de fé, é acréscimo. Regra de fé é a Bíblia Sagrada. Tem coisas que funcionam para um que não vai funcionar para o outro. Não adianta. Por exemplo, tem uma irmã lá da Vila Kennedy que o marido batia nela. A batia com força. E a irmã crente. Ele gostava muito de pescar, pastor. Ele foi pescar. E a mulher crente. Orava a Deus, para Deus tratar com aquele homem incircunciso que batia nela. E todo mundo larga. E ela disse, não vou largar, Deus tem uma promessa. E ela ficou orando e ele saiu para pescar. Ele falou que estava pescando lá com os amigos, estava de pescar, daqui a pouco ele puxou um peixe. Quando ele foi tirar o peixe lá não lembro se era um anzol, se era rede, que ele segurou o peixe falou com ele, para de bater na minha serva. Meu irmão, se é verdade eu não sei. Se ele estava bêbado, eu também não sei. Mas depois da pescaria o homem virou crente. Crente, está lá. Eu não sei se foi resultado da oração ou da cachaça. Mas o cara está crente. Usou mesmo? Ou adore, né? E ele conta isso com o maior temor do mundo. Ele disse, irmão, o peixe falou comigo. E eu falo para ele, eu creio, meu irmão. A mula falou com Balaão. Entende? Aí tu vai falar o quê? Aí a irmã está apanhando a vida toda e Deus usou o peixe e o cara hoje é crente. Aí tem irmã no nosso meio apanhando pra caramba e tu vai falar o que para ela? Espera Deus usar o cachorro. Né? Isso é um testemunho de uma pessoa individual. Que eu não posso olhar para todo mundo e dizer que qualquer momento Deus vai usar um bicho para falar com alguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Porque essas coisas são... Meu irmão, eu particularmente, se eu estou no meio do mar... eu não seria... Primeiro que não ia dar nem tempo de eu me converter. Que o infarto seria fulminante. Mas... ele conta isso, ela conta isso, e os dois são crentes até hoje. Glória a Deus por isso. Né? E eu até brinco com ele, eu não sei se Deus usou o peixe ou usou a 51, que o irmão gostava. Mas Deus fez. Então, a gente precisa compreender que Deus vai trabalhar na individualidade de cada um. Deus vai trabalhar na individualidade de cada um. E eu preciso entender isso. Então, ser um homem íntimo de Deus, ser um crente voltado para Deus, não significa ser perfeito, não significa não ter defeitos, significa ser dedicado. Dedicado.
E quando eu vejo Sansão aqui, irmão, quando eu vejo Sansão aqui do lado de Davi, do lado de Jefité, eu digo, graças a Deus, que eu acho que dá jeito para mim ainda. Porque se você olhar para a história de Sansão, você não colocaria ele aqui nunca. É um dos maiores vacilões das Escrituras. Você não colocaria ele aqui. Se fosse por cultura, você não colocaria Jefité aqui. Filho de uma prostituta, bastardo. Você não colocaria, mas Deus colocou. Olha a sequência, uma outra sequência aqui interessante. Eu vou só citar os nomes, e se você quiser acompanhar aí na Bíblia, porque vai ficar mais difícil colocar no telão, você vai circulando aí os nomes, e você vai ver que sequência interessante está aqui no texto. Ó, versículo 4 de Hebreus 11. Versículo 4 de Hebreus 11. Me acompanha aí que a gente vai falando os nomes juntos, para a gente poder caminhar. Versículo 4 de Hebreus 11. Amém? Pela fé, quem? Abel. Versículo 5. Pela fé, quem? Enoque. Versículo 7. Pela fé, quem? Noé. Versículo 8. Pela fé, quem? Abraão. Versículo de número... Deixa eu encontrar aqui. Versículo de número 17. Pela fé, ofereceu Abraão a quem? Isaac. Versículo 21. Pela fé, quem? Jacó. Versículo 22. Pela fé, quem? José. Versículo 24. Pela fé, quem? Depois de Moisés, quem vem na sequência? Na sequência da história bíblica. Não o que está escrito aí, mas na sequência da história bíblica. Quem vem? Quem vem? Mas aí você vai lá para o versículo de número 31. Versículo 21, Moisés. Versículo 23, Moisés. Versículo 31, pela fé. Ué. Pô, ele vem certinho. Abel, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Aí ele pula Josué. Josué não é citado. É citado derrubando as muralhas de Jericó caindo e tal, no versículo 30, mas ele não é citado. Aí ele vai para o versículo 31 e cita Raabe. Se fosse você escrevendo, você colocaria Josué ou Raabe? Josué ou Raabe? Graças a Deus que não é a gente que escreve a nossa história, né, irmão? E nem a história dos outros, né? Porque a gente colocaria Josué, eu colocaria Josué, você colocaria Josué, só que aqui é uma galeria de heróis da fé. E como é sobre fé, a melhor pessoa a ser colocada aqui é Raabe, e não Josué. E por que Raabe e não Josué? Porque a fé não é pelo que eu vejo. E Josué viu tudo. Josué viu o mar abrindo, Josué viu o maná caindo, Josué viu a água da rocha, Josué viu os inimigos sendo engolidos, Josué viu tudo. Raabe não ouviu nada, não ouviu nada, não viu nada, mas quando os espias chegaram lá, ela diz assim, temos ouvido sobre o que o vosso Deus tem feito no Mar Vermelho. Raabe não estava na abertura do mar, mas ela ouviu e creu. Ela disse, temos ouvido o que o vosso Deus fez no Mar Vermelho. Deus disse, pode botar o nome dela aí na fé. Por quê? Porque ela não viu nada, mas ouvindo creu, e crendo vai ter a sua casa salva. Então, olha como é Deus que cria, irmão. Como é Deus que estabelece. Como é Deus que tem a história para a gente. Como é Deus que caminha com a gente. Ela achava que ela ia morrer prostituta em Jericó. E Deus já tinha outros planos para ela. Não foi uma profetisa, não se tornou uma sacerdotisa, não foi rainha, não foi. Mas está lá na genealogia de Jesus. Está enxertada na família de Jesus. Soube qual era o papel dela. Ela viveu para esconder quem pregava e nunca para pregar o que estava escondido.
Se a gente compreender que tem gente que vai trazer para nós o que está escondido e a gente só vai guardar esse povo, a gente não vai brigar por função. Você vai estar pronto a dirigir um culto como olhar o carro do irmão. E Deus vai te abençoar da mesma maneira. Porque não é sobre comparações, é sobre a individualidade da minha espiritualidade. Não adianta a gente querer viver de comparação, é sobre individualidade. Então a gente caminha sobre isso. Então, como ser esse homem íntimo de Deus? Como ser esse homem com uma vida que glorifique a Deus, mesmo que esta vida que glorifique a Deus não seja externada através do ministério? Porque isso é um outro problema. Nós temos, né, até hoje, uma mensagem que é um tripé. As mensagens hoje, a maioria delas, elas são um tripé. Ela serve para quem canta, para quem prega e para quem lidera. Se você não canta, não prega e não lidera, você não sabe o que fazer. Porque o camarada prega e ele prega para quem prega. Ele prega para quem canta e ele prega para quem lidera. Aí tem um monte de gente que não prega, não canta, não lidera. Faz o quê? Vai lutar para pregar. Onde começa a briga. Porque na cabeça de quem ouve só existem essas três possibilidades: pregar, cantar e dirigir. Se eu não prego, não canto e não dirijo, eu preciso estar incluído nisso aí para poder receber o que Deus tem. Compreende isso? E aí a gente vai vendo pessoas se frustrando, porque ele não foi chamado para o ministério, mas ele quer ser encaixado na mensagem. E aí, nessa ideia de ser encaixado na mensagem, ele vai para um lugar que não é dele. E quando ele vai para um lugar que não é dele, Deus não pode fazer nada por ele. Deus só pode fazer algo por nós quando a gente está no lugar que ele nos colocou. Porque veja bem, no Éden existem 2 lugares. Quantos lugares? 2. No Éden existe o lugar que Deus colocou Adão, que é o próprio jardim, e no Éden existe o lugar onde Adão se colocava para Deus. Ok? Então existe o lugar que Deus colocou Adão, o jardim, e o lugar em que Adão se encontrava com Deus. Quando Adão pecou, ele não sai do lugar em que Deus o colocou, mas ele sai do lugar onde ele se encontrava com Deus e se esconde. Quando ele se esconde, Deus não vai atrás. Por que Deus não vai atrás de Adão? Já parou para pensar? Por que ele não vai atrás de Adão? Porque não foi ele que mandou Adão sair. Foi Adão que saiu. Adão estava mais preocupado com o lugar do jardim do que com o lugar do encontro. E quando a sua preocupação é pelo lugar do jardim e não pelo lugar do encontro, você perde os dois. Porque no final ele não ficou nem com o jardim e onde ele se encontrava com Deus. Então a gente precisa saber, e eu tenho dito isso muito lá na igreja, culto não é um lugar de consumismo. Eu não venho a um culto receber uma palavra, ouvir um bom louvor. Eu venho participar do culto. Você sabia que existem cultos em que você pode não ser o pregador, mas a revelação está contigo? Que você pode não ser a pessoa que vai ter oportunidade, mas a revelação que vai mudar a vida do outro está contigo? Só que a gente, na ideia de calar os maus, fechamos a boca dos bons. E aí a gente afunilou aqui. A gente afunilou a essa parte aqui. O culto parou aqui. Deus só fala aqui, Deus só faz aqui, o louvor só sai daqui, a mensagem só sai daqui. A gente teve, por exemplo, lá na igreja, uma situação, e graças a Deus nós somos muito bem servidos aqui, assim como essa igreja aqui também é.
de bons pregadores, não só que vão lá, mas os que são de casa. Mas houve uma situação em que um rapaz entrou para matar alguém dentro da igreja. E como tinha o costume de apagar a luz para o telão sair melhor a letra da música, como é que você ia ver, mano? O cara entrou com a faca debaixo da blusa e foi entrando no meio do povo. Muita gente procurando quem ele foi esfaquear. A luz apagada também salvou, porque não deu para ele ver onde estava a pessoa, mas alguém no culto deu um abraço nele, sem saber que ele estava com uma faca dentro do culto para matar alguém. Ele ficou tão constrangido pelo abraço que recebeu, que ele saiu e entregou a faca na mão do obreiro. E disse: hoje não é um dia de estragar minha vida e nem a vida de ninguém. Compreende? Não foi o pregador, foi alguém que decidiu dar um abraço. Isso é igreja, irmão. E sendo igreja, Deus pode usar qualquer um. Deus pode e tem a liberdade para fazer o que Ele quiser. Vou te dar um segundo exemplo. Parábola dos talentos, lembra? Mateus 25. Para um tem capacidade para 5, né? E ele entrega 5. Outro tem capacidade para 2, ele entrega mais 2. Ele entrega 2. Outro tem capacidade para 1, e ele entrega 1. Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Quem tem 5 granjeiros fica com 10, quem tem 2 granjeiros fica com 4, quem tem 1 faz o quê? Enterra. Pergunta que eu faço aos santos: o que aconteceu com o talento enterrado? Escondido. O que aconteceu? Nada. O que aconteceu com o talento enterrado? Escondido, ficou nada. Morreu. Essa é a ideia que a gente tem inicialmente. Só que quando o Senhor chega para prestar conta do talento, e chega no que tem só um, o que tem só um põe culpa em quem deu. E diz: eu enterrei porque o Senhor é assim, 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 assim. Tudo bem. O talento fica enterrado? Não. O Senhor pega aquele talento e dá para quem tem 10. O talento é transferido, porque talento enterrado não morre enterrado, ele é transferido para quem tem coragem. Como é que funciona isso? Você está no culto. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí, alguma coisa que você não sabe explicar, diz para você: levanta e ora pelo pastor Antônio. Você diz: coisa da minha cabeça, está maluco? Vou nada. Igual aquele meme, né? Vou nada. Vou nada. Aí, você acha que isso vai ficar enterrado? Não, você não vai, daqui a pouco vai um lá e faz. Aí se diz assim: caraca. Aí tu está no culto e alguma coisa, né, que a gente está no culto e não sabe o que é Deus. A gente acha que é alguma coisa, né? Alguma coisa, eu senti uma coisa que era para me dar um abraço e fulano. Aí não vai, quer dizer, a coisa da minha cabeça. Daqui a pouco sai alguém e vai exatamente na pessoa. Por quê? Porque talento enterrado não fica enterrado. É transferido para quem tem coragem. Quantas vezes brota no seu coração: pô, eu queria abrir tal negócio. Aí você diz: pô, mas o bairro não sei o que, lá, começa a botar um monte de desculpa. Daqui a pouco vem alguém e bota o negócio que tu queria. Por quê? Porque o talento não fica enterrado. Ele é transferido para quem tem coragem. E o que falta às vezes em nós é essa coragem de entender: eu faço parte de um corpo. E fazendo parte de um corpo, Deus pode usar quem Ele quiser. Eu não posso ser bagunceiro. Bagunceiro não. Mas eu sou alguém que o Espírito Santo tem liberdade para me usar no momento que Ele quiser. Então a proposta da individualidade é essa.
É saber que de repente eu não serei o pregador da noite, mas não significa que eu não seja o mensageiro da noite. Entende isso? O fato de eu não ser o cantor da noite não significa que eu não tenha a revelação da noite. Então, nesse desespero de que eu tenho que vir para a igreja e ouvir o que o pregador tem que falar, eu acabo me desligando de que eu posso ser alguém que Deus quer usar para falar. Entende? Então, a espiritualidade está ligada à individualidade. Se eu não entender isso, eu vou ficar travado a vida toda, sem experimentar o que Deus tem para mim. Nesse caso, até que horas, irmão? Que eu estou indo, hein? Vocês não falam nada, não jogam nada na minha cabeça, eu vou embora. Misericórdia, sem Jesus tem poder. Vou falar só duas coisas aqui, tá bem, irmãos? Os irmãos me sustentam, então tá bom. Duas coisas importantíssimas para a gente manter uma vida com Deus. Primeiro, oração. Oração. Não existe um cristão que não ore. Não existe. A oração é fundamental. Irmão, você não pode deixar de orar. Não pode. A oração é a peça-chave da vida cristã. Irmãos, nós somos frutos de irmãos que não sabiam ler, que não tinham acesso à Bíblia de estudo, que não cursaram seminário, que eram analfabetos de pai e mãe, mas que sustentaram a obra de Deus no joelho. Como isso, irmão? Como que esses homens e mulheres que vieram antes de nós, que não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, as aberturas que a gente tem hoje, as alianças que a gente tem hoje, e sustentaram a obra de Deus até a gente chegar, e sustentavam na oração. E por que que eles oravam tanto? Porque conheciam pouco. Então, na falta de conhecimento, se envolvia-se mais com a consagração. E aí, se consagrando, e quando eu falo consagração, não estou falando de culto não, porque consagração não é um culto. Consagração é a vida que eu tenho com Deus. Ah, eu vou na consagração. Não, você não vai na consagração. Consagração é a vida que você leva. Você vai numa oração de manhã, que alguém decidiu chamar de consagração. Aí você só se consagra naquele dia, que é o dia da consagração. Então a gente precisa voltar a essa proposta bíblica. E por quê? Porque existem coisas que só o Espírito pode nos revelar. Eu quero ler isso com vocês, acho que isso aqui é muito importante. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9 a seguir. Perdão, 1 Coríntios, isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9 a seguir. Apareceu aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para ti. Segura aí. Quando você lê esse versículo, você pensa que essas coisas são o quê? Céu. Quando você lê isso, você pensa em quê? Revelações. Geralmente, nós somos levados a pensar no céu, porque esse texto é sempre ligado ao céu. Aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca ouviu, a gente sempre pensa ao céu. A verdade é que quando você lê, você tem, além da ideia de que Deus tem algo que ninguém ouviu, Deus tem algo que ninguém viu, e Deus tem algo que ninguém compreendeu. Ele diz que essas coisas, que Paulo chama de coisas, que não foram vistas, nem ouvidas e nem compreendidas, elas estão preparadas para quem? Para quem? Então existem coisas que não é o fato de Deus te amar que você vai receber. Você só vai receber se amá-lo. Não está preparada para aqueles que Ele ama. Está preparado para aqueles que o amam.
Então, essas coisas que ninguém viu, nem ouviu, nem compreendeu, são segredos para as pessoas que decidiram amar Jesus. Só que a gente aprende a vida toda que é o céu. Só que aí o texto continua, aquela regrinha básica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, um versículo só, ele não cria-se uma doutrina. É necessário o contexto para saber do que ele está falando. Então, no verso 9, ele fala que existem coisas que não foram ouvidas, não foram vistas e não foram compreendidas pelo coração, mas que estão prontas, estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Aí, olha o que ele diz no 10. Vamos lá, 1, 2, 3. Aí, para no 10. Então, vamos lá. No verso 9, ele diz, ninguém viu, ninguém ouviu e ninguém compreendeu. No verso 10 ele diz, mas o Espírito já nos revelou. Então Paulo está dizendo que existem coisas que você não vai aprender me ouvindo. Existem coisas que você não vai aprender fazendo faculdade. Existem coisas que você não vai aprender ouvindo o maior mestre que você achar aí que seja. Existem coisas que não são aprendidas, elas são reveladas. Ele diz que só tem um que pode fazer isso. Quem é? O Espírito. Aí ele vai explicar o porquê. Ele diz no verso 10, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso aqui é outra coisa importantíssima. Deus é grande, mas não é alto. Ele é grande por ser profundo. Você não sobe em Deus. Você entra em Deus. Por exemplo, o mar é grande, sim ou não? Mas não é alto. Deus é semelhante ao mar. Ele é grande, mas não é alto. Ele é profundo. Então, quanto mais você vai entrando no mar, mais você vai afundando. Essa é a proposta. E o que o escritor está dizendo aqui é que existem lugares em Deus que são profundos demais, que você não consegue com o teu diploma, não consegue com a tua oratória, não consegue com a tua network, não consegue com o teu dízimo, não consegue com a tua pontualidade, você só vai acessar no Espírito. Ele diz, são coisas que estão nas profundezas de Deus. Ele não diz na profundeza, ele diz nas profundezas. Porque quando você acha que já achou o fundo, ele é mais fundo ainda. Então ele diz, está ali. Aí, olha o que é louco, irmão. Versículo 11. Versículo 11. Vamos lá? Versículo 11. 1, 2, 3. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também quem sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Porque a gente está achando que quem sabe as coisas de Deus é outro homem. Vamos lá ouvir o outro homem, porque de repente ele tem as coisas de Deus. Aí Paulo diz, rapaz, tem coisas de Deus que é só o Espírito de Deus. Que só Ele pode te entregar. Aí vai ficar mais louco ainda. Verso 12. Vamos lá? A gente acaba aqui no 12. 1, 2, 3. Mano, isso aqui é assustador. Eu não sei, porque assim, já viu mensagem que tu prega para tu no quarto e é maravilhoso, quando tu prega na igreja não acontece nada? A maioria das vezes é assim comigo. Eu leio umas coisas que eu falo assim, caraca, meu irmão. Aí eu falo para alguém, o povo diz, Tipo aqui, irmão, para mim isso aqui é sensacional, porque ele diz no 9, tem coisa que tu não vai ouvir, nem ver, nem sentir. Tu precisa que seja revelado.
Aí ele diz, isso que tu precisa que seja revelado, só o Espírito te revela. Ele diz, porque só o Espírito vai nas profundezas de Deus. Aí quando chega no 12, ele diz assim, e nós temos esse Espírito. Está vendo? É isso que acontece que eu estou falando. Mano, ele fala que o Espírito que vai nas profundezas de Deus está comigo. E aí ele termina me dando um soco. Ele termina dizendo, é gratuito. Está liberado, irmão. De graça. Meu irmão, eu tenho um amigo parado na porta do Engenhão há 4 dias, de fralda, esperando a Shakira. Pagou R$50 no papelão, para ficar com o papelão em cima da cabeça, para ver a Shakira, louca, louca, louca. 3 dias, com fralda, eles compram fralda geriátrica para não precisar ir no banheiro e perder o lugar. Então eles vão de fralda para lá, se tiver que fazer alguma necessidade, fazer na fralda. Estão lá 3 dias, para o show que acho que é hoje ou amanhã. Foi ontem. 3 dias lá esperando para assistir Shakira. Pagou um dinheiro, comprou fralda, pagou R$50 num papelão que nem no Ferro Velho tu vende por 50. Tá lá, viu a Shakira, eu estava achando até que era hoje, viu a Shakira e veio embora para casa. Nem vi ele ainda, não sei nem se está vivo. Mas pagou um dinheiro, tá todo assado. Pagou um dinheiro, não sei o que vai fazer com o resto das fraldas, para ver Shakira. Deve estar em São Paulo hoje. Deve ter caminhado para lá. E aí você fica vendo a Bíblia dizendo que o Espírito disponibiliza para nós de graça as profundezas de Deus, para que você entre num lugar em que ninguém consegue ouvir, nem ver, nem sentir, um lugar que só os espirituais acessam, um lugar onde só os íntimos de Deus vão. Irmão, isso é sensacional. Se a gente não voltar a vibrar com essas coisas, nós estamos no lugar errado, porque o que faz disso aqui algo extraordinário não é o ar-condicionado, não é um bom microfone, não é o som, não é a cadeira, que por sinal vocês estão com a cadeira de crente, hein? Mas não é a cadeira, é a presença de Jesus Cristo, irmão. Meu irmão, tu acha que alguém que vem querendo se matar está preocupado se o ar está ligado? Ele quer ouvir Deus. Tu acha que alguém que vem para cá com a família arrebentada está preocupado se a cadeira é confortável? Ele quer ouvir Deus. Deus. E isso é tão extraordinário que Deus é tão acessível, que ele não te pediu ingresso. Dava para pagar? Dá nada. Dá para pagar para ver a Shakira, dá para pagar 15 mil para jantar com o Pablo Marçal. Para entrar nas profundezas de Deus, não tem dinheiro que pague isso não, irmão. Não tem dinheiro que pague isso. É um lugar que só os íntimos de Deus acessam. Ah, mas eu não sei orar. Para de palhaçada. Para com essa babaquice. Você viu alguém orando, tomou isso por padrão de oração e tem vergonha de orar porque não fala igual o outro. Para com esse negócio de não sei orar. Pelo amor de Deus. Acho que já disse isso aqui. Josué. Está numa briga terrível, Daqui a pouco ele percebeu, se escureceu, estou lascado. Falou, e agora, faz o quê? Ora. Para quê? Para Deus parar o sol. Não, que coisa de maluco é essa? O camarada no meio de uma guerra vai orar para o sol, para a lua. Tá certo isso, irmão? Tá nada. Se tivesse um cientista do lado dele, seu anta, o sol não se move, a lua não se move. Você não estudou isso no Brizolão, não?
que é movimento de rotação e translação, é a terra que gira em torno do sol, é a terra que gira em torno dela mesma. Como é que tu vai orar para Deus parar o sol? Vê o que está escrito se não parou. Bom, Deus não estava preocupado se ele entendia de ciência. Deus ficou encantado que ele entendia de fé. Irmão, tu imagina um homem crer a ponto de orar e acreditar que Deus é capaz de parar o sol para ele, que não é nada. Que isso, irmão? Você está louco? O camarada orar, pedir a Deus para Deus parar o sol para ele, para Deus segurar a terra. E você, com todo o nosso conhecimento de geografia, de ciência, de química, de não sei o quê, diria que ele estava errado. Olha um bobão orando, tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Porque a gente, parece que quanto mais conhecimento a gente tem, ao invés disso fazer a gente mais humilde e descer mais, faz a gente mais crítico. Faz a gente mais crítico. Só que o que é mais engraçado é que quando o bicho pega, ninguém quer ouvir o doutor. Ninguém quer ouvir o doutor, quer ouvir a irmã Joaninha que ora na casa dela. Ninguém quer ouvir o bacharel, ninguém quer ouvir o doutorado, não, quer ouvir um profeta, quer ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem Deus e que fala de Deus. Isso é uma apologia à falta de estudo? Não, mas um estudo de verdade, ele te humilha. Um estudo bíblico verdadeiro, ele te joga com a cara no pó. Tu para de estudar e você quer orar. Porque tem coisa que não está em livro, está nas profundezas de Deus, e que você só acessa com oração. E o que Sansão tem a ver com isso? Sansão tem a ver com isso, que ele julga Israel 40 anos e só ora 2 vezes. Como que alguém tem um ministério de 40 anos e só tem 2 orações? Que coisa louca! E detalhe, só orou quando estava fraco. Enquanto estava forte, não orava. Mas quando estava morrendo de sede, me dá água. Quando estava cego lá, me dá força. E por quê? Porque oração é coisa para forte. Gente que se acha muito forte não ora. Oração é coisa para fraco. Para gente dependente de Deus. Que acredita que ele não é fruto do que ele ganha, da onde ele trabalha, onde ele estudou, do negócio que ele tem. Não, ele é fruto da dependência de Deus. Irmão, de verdade, te falar um negócio que você já deve ter ouvido por aí. Israel foi 430 anos preso no Egito, correto? Na escravidão, 430 anos preso lá. Trabalho escravo, não ganhava R$1 para aquilo que trabalhava. Deus decidiu mudar a história de Israel. 10 pragas, arrancam ele de lá. Quando eles estão para sair do Egito, o que Deus diz para eles? Vá lá nos egípcios e pega tudo que eles têm de valor. Pede ouro, pede prata, pede veste, pede tudo. Eles saem de lá milionários, indenizados por 400 anos de trabalho sem salário. Eles saem de escravos a milionários. Eles trabalham 400 anos sem ter dinheiro para nada. Agora saem com dinheiro para tudo. Quando eles saem com um monte de ouro, para onde Deus joga eles? Para onde Deus joga eles? Deserto. A pergunta que eu te faço: o que se faz com tanto dinheiro no deserto? Tem dinheiro para comprar uma padaria, mas se não orar não desce pão do céu. Tem dinheiro para comprar uma adutora, mas se não orar não sai água da rocha. Tem dinheiro para comprar o que for, mas se não orar não acontece nada. O que Deus estava mostrando para eles? Nunca foi dinheiro. Sempre foi dependência. Sempre foi dependência. Eu conheço, e você também, gente que tem dinheiro e está se matando, porque não é simplesmente sobre dinheiro. Então não tem que ter dinheiro? Claro que tem. Tenha tanto dinheiro que dê para você me dar o dízimo desse dinheiro. Mas não é sobre dinheiro, não é sobre negócio, não é... Sabe o que está ficando estranho para a gente? A gente como igreja está dando palavra de 40 minutos de oferta e não ora 20 por enfermo.
Aí é claro que os nossos testemunhos vai ser pessoa ganhando carro, ganhando casa, ganhando negócio. Vai ser. A gente fala 40 minutos sobre a oferta e não ora 20 para o enfermo. Entende? A gente está se perdendo na ideia de tudo aquilo que o mundo busca. E nós não temos o espírito do mundo, nós temos o espírito de Deus. Que Deus te prospere, irmão. Que você seja um camarada, olha, que Deus te dê condições de viver o melhor de Deus financeiramente nessa terra. Mas o dia em que você entender que melhor do que ter uma conta no banco é ter crédito no céu, aí o negócio vai ficar bom mesmo. Então a gente precisa orar. Sansão não orava. Sansão não tinha uma vida de oração. Quando você prega, você fala de quem faz. Quando você adora, você exalta quem faz. Mas quando você ora, você fala com quem faz. Então a gente precisa orar. A gente precisa orar. Criaram para a gente 2 cultos dentro do nosso culto. Como que criaram 2 cultos dentro do nosso culto? A gente vai cultuando, e aí a gente diz assim, agora chegou a melhor parte, que é a parte da palavra. Aí alguém diz assim, agora você não vai no banheiro, agora você não bebe água, agora você não come nada, agora você não anda. Quer dizer, então antes disso eu podia comer, beber, andar, e depois a gente não entende o porquê que as pessoas não têm mais essa reverência no culto. Porque a gente criou isso. Lembra da cultura que eu falei? A gente vai estabelecendo dentro da mente do outro uma cultura. Então ele pensa, como a melhor parte é agora da palavra, então antes da palavra eu posso fazer o que eu quiser. Porque na hora da palavra eu não posso sair, eu não posso comer, eu não posso beber, eu não posso ir na cantina, eu não posso fazer nada. E aí criaram a ideia de que a melhor hora do culto é a hora da palavra. Só que quando você abre a palavra, ela diz, a minha casa é chamada casa de... Se a melhor parte do culto é a palavra, e a palavra diz que é a casa de oração, o que a gente tem que fazer aqui? Tem alguma coisa de errado com a gente, irmão. A gente fala que isso aqui é a maior parte, aí tu abre ela e diz que é a casa de oração. A gente faz tudo, menos gastar tempo orando. A gente precisa orar. A oração é a base, é a forma de você entrar em Deus, não tem jeito. Outra coisa importante, santidade. Santidade, uma vida de santidade. E santificação, eu resumo em amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso é santidade. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Elias Torralbo, que para mim é um grande mestre, se não segue ele, deveria segui-lo no Instagram. É um professor abençoadíssimo, pastor Elias Torralbo. Falando sobre santificação, eu até escrevi, ele fala assim, santificação começa onde só Deus vai, espírito, passa por onde só você sabe, alma, e termina onde todo mundo vê, corpo. Santificação começa onde só Deus vai, espírito, passa por onde só você sabe, alma, e termina onde todo mundo vê, corpo. Esse tipo de santificação é que a gente precisa. Porque qual é a ideia? A ideia é que a tentação, ela vai o tempo todo querer roubar de você a ideia de que você precisa amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E a tentação vem fazer você amar o que Deus odeia e odiar o que Deus ama. É o que acontece com Sansão. Sansão é o camarada que mais ama o que Deus odeia. Ele vive o tempo todo amando aquilo que Deus mandava ele odiar. Ele sempre vivia nisso. E aí tem 2 questões aqui, e eu vou encerrar aqui de verdade, que me chamam a atenção. Coloca para mim, por gentileza, Juízes 14:5. Juízes 14:5. Você lembra da lei do nazireado? Todo mundo lembra aqui? Existia pelo menos 3 coisas na lei do nazireado, né? Quais eram? Não beber o vinho, né? E nem comer a uva, não passar navalha na cabeça e não tocar em morto. Sansão fez tudo isso, né? É uma loucura esse homem, né, mano? E foi salvo, tá? A minha ira vai ser eu não ser.
Se prostituiu, pegou quem quis, fez a bagunça nos filisteus e está lá, herói da fé. Ah, santo de Israel. Então vamos lá, recapitulando. As 3 coisas do nazireado: não passar navalha, não tocar em coisa morta e não beber e nem comer uva, nada derivado da uva. Então, Sansão tem essa ordenança, ele conhece disso. Vamos lá, Juízes 14:5, tá aí para você? Leia aí, por favor. Beleza. Sansão chegou aonde? Aonde? A pergunta que não quer calar: o que que alguém que não pode beber vinho e nem comer uva está andando em vinha? Irmão, eu não posso tocar, eu não posso comer e eu não posso beber. O que que eu estou fazendo numa vinha, numa plantação de uva, se eu não posso usufruir dela? Isso aqui implica muito na minha santidade, porque se eu sei o que eu não posso, por que que eu ando por lugares que podem me levar a fazer o que eu não posso? Se eu não posso me envolver com aquilo, por que que eu tenho contato daquilo? Por que que eu ainda converso sobre isso? Por que que eu ainda me envolvo com gente que se envolve com isso, se eu não posso? Então, Sansão caminha por lugares em que ele não pode usufruir do que tem lá, mas caminha por lá. Para quê? Para arrumar vento. E depois pedir misericórdia. Então, se eu posso evitar a vinha, para que ela não crie em mim o desejo de comer da uva, eu evito. Eu evito. Hoje, a santidade de muitos está ferida, não porque o camarada não é um homem de Deus, é porque ele se sente tão forte que está deixando de evitar certas conversas, certas coisas, e aquilo vai se tornando normal. Quando você menos percebe, aquilo que é normal se torna imoral. E quando chega o normal se tornar imoral, a ponto do imoral ser normal, você já caiu e não sabe. Então, um camarada que não pode beber vinho e nem comer uva, andando na vinha, não vai dar certo. Uma hora vai dar problema. Então, a santidade de Sansão caminha por uma questão dele não evitar lugares aonde ele não tinha necessidade de estar. Uma outra coisa importante, falando sobre santidade, são os relacionamentos. Me ajuda aí, amigo. Juízes 14:1. Você pode ler aí? 1, 2, 3. Só até aí. O que que ele fez? Desceu. O que que ele fez? Juízes 16:4, irmão, por favor. Juízes 16:4. Vamos lá? 1, 2, 3. Ela era de onde? Do vale de... Vale em cima ou embaixo? Então, a primeira mulher que ele se relaciona no capítulo 14, ele tem que descer para se relacionar. A última mulher que ele se relaciona no capítulo 16, ele desce ao vale para se relacionar. Aqui está o problema de Sansão. Os relacionamentos dele só levam ele para baixo. Quem se relaciona muito com gente de baixo, acaba preso por gente de baixo. Irmão, o nosso cérebro é condicionado, é uma coisa muito louca. Embora ele seja o responsável pelas ordens, ele recebe ordens. Por exemplo, quanto mais você faz, mais você vai fazer. Quanto menos você faz,
menos você vai fazer. O cérebro trabalha assim. Por exemplo, se você estiver numa pegada maneira de academia, tu vai até domingo de madrugada. Porque tu fica naquela coisa, tu vai, e o cérebro vai te condicionando, porque quanto mais tu faz, mais você faz. O dia que tu fala assim, hoje não vou de manhã não, hoje eu vou de tarde. No outro dia tu fala, hoje eu não vou de tarde não, hoje eu vou de noite. No outro dia tu não vai, no outro dia tu não vai, tá 3 meses sem ir. Porque quanto mais você faz, mais você faz. Quanto menos você faz, menos vontade você tem. É por isso que oração e vida com Deus não é por vontade de, mas por obrigação. Eu não faço porque tenho vontade de fazer, eu faço porque o dia que eu não fizer, eu não vou fazer mais. Então Sansão está tão relacionado às pessoas de baixo, que quando ele percebe, ele está embaixo. Agora, detalhe, olha a loucura. Você sabe o que significa o nome Sansão? Pequeno sol. Sol é de onde? Sol é de onde? De cima. O sol de cima vive se relacionando com gente de baixo. Deus não chamou ele para baixo. Deus chamou ele para cima. Isso não tem a ver com nível social, isso tem a ver com espiritualidade. Só que ele não leva em consideração o nome que recebeu, porque nome aqui é mais do que identidade, é propósito. Então Deus chamou ele para ser de cima, mas ele decide se relacionar com gente de baixo. Acaba onde? Embaixo da terra. Porque quem se relaciona muito com gente de baixo, acaba de baixo. Não tem jeito. E aí eu concluo dizendo para você que Sansão deveria obedecer à voz de Deus. Deveria ouvir. Isso aqui talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar para tu aqui. Quando a gente começa a auxiliar pastor, é muito chato, humanamente falando. Porque tu começa a ouvir algumas coisas que não faz sentido nenhum para um povo cristão. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que queria separar-se do cônjuge. E aí chamou o cônjuge e disse, eu quero me separar. E o cônjuge perguntou, por quê? Porque eu quero. Tá bom. Mas e aí, a gente pode tentar alguma coisa? Ela, não, só se Deus falar comigo. Irmão, eu sou um crente, eu estou na igreja, e eu preciso que Deus fale comigo, para me não fazer o que já está escrito para não ser feito? Aí eu perguntei, teve agressão física, verbal ou psicológica? Não. É omisso nos deveres de casa, não sustenta a família? Não. É uma péssima pessoa? Não. Tem algum problema com pornografia, adultério, prostituição? Não. É um bom homem? Sim. Mas quer separar? Quero. Mas não tem solução? Só se Deus falar comigo. Eu falei, mas como assim? Falar contigo como? Porque eu tenho que entender agora, eu quero entender. Como é que fala contigo? Não, Deus tem que falar comigo. Que louco. Aí a pergunta que eu fiz é, mas ele falou para tu separar? Não. Ué, mas tem que falar para não separar? Compreende? As pessoas que fazem os caminhos delas e ficam esperando que Deus diga, vai aí não, filhão. Vai pegar malzão para tu. Não vai falar, irmão. Já está escrito. Já está escrito, irmão. Aqui são 40 autores com mais de 1000 anos para escrever, para o camarada ter o trabalho de traduzir para o português, de colocar os livros certinho, com um versículo tudo bonitinho, para colocar 66 livros na minha mão, e eu disse, Deus tem que falar. Para que tem isso aqui? Para que serve isso aqui? Se Deus tem que falar. A gente está caminhando por isso.
Dá uma olhada, por exemplo, no dia da morte de Jesus, que Jesus tinha dito assim, ó, vou morrer, mas no terceiro dia vou ressuscitar, lembra? Ele falou, vou ressuscitar no terceiro dia. Beleza. Para onde as mulheres vão no terceiro dia? Para onde? Mas ele não falou que ia ressuscitar? O que elas vão fazer lá? E o mais interessante, quando elas chegam lá, o anjo fala o quê? O que vocês estão fazendo aqui? Ele não está aqui. Sabe o que me intriga nisso? É que o anjo sentou na pedra e esperou elas chegarem. Jesus também não é fácil não, tá? Porque o anjo não podia ter ido lá na sexta. Ó, não vai não. Porque tu não vai achar nada lá. Irmão, Jesus morreu 3 horas da sexta-feira. Para os judeus, o dia vira às 6 horas da noite. Não vira meia-noite, vira às 6 horas. 6 horas de sexta já é sábado. Jesus morre na sexta, às 3 horas. Elas têm 3 horas para sair do Calvário, ir até uma loja, comprar a matéria-prima, ir para casa, moer tudo até fazer um unguento, porque não pode fazer no sábado, então ela tem que moer tudo naquelas 3 horas que tem, ela tem que correr do Calvário, passar na loja, levar em casa, preparar o ingrediente, esperar o sábado inteiro, domingo de manhã botar o relógio para despertar ou usar o galo que Pedro usou, para levantar domingo de manhã e ir andando até lá, para ela chegar lá, o anjo falar, está fazendo o que aqui? Meu irmão, Deus deixou ela gastar dinheiro, perder tempo, gastar força, e andando até lá para dizer, ele não está aqui não. E a gente achando que a gente vai fazer o errado e Deus vai aparecer na frente com um peixe, dizendo, volta para casa. Irmão, não tem coisa que é lógica. Tem coisa que é lógica, tem os outros que estão indo para o pecado, esperando que o cachorro ande de ré na frente dele, para ele saber que não é para fazer aquilo. Deus não vai falar, irmão. Deus não vai falar. Último versículo, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo de número 1. Está aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Pensa aí, o texto começa dizendo o quê? Escreve. Não está dizendo? O texto diz o quê? Escreve. Escreve o quê? Ao anjo da igreja. Isto diz. Não é isso? Isto diz. Então o que João está escrevendo é dele? Não. Ele não está escrevendo por escrever. Ele está recebendo de alguém que está falando. Então escreve porque eu digo. Aí olha o que diz lá o versículo de número 7. Versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse. Vamos lá, 1, 2, 3. Pode parar aí. Lá no versículo 1 ele diz, escreve porque eu digo. Só que quando a carta chega, a ordem não é leia. A ordem é leia o que João escreveu. A ordem é o quê? Ouça o que o Espírito diz. Mas diz por onde? Pela carta. Então a ordem não é ler o que Moisés escreveu, o que Isaías escreveu, o que Jeremias escreveu, o que Mateus escreveu. A ordem é ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então ele fala toda hora, todo tempo, ele está falando aqui. Só não vai falar se você fechar. Ou como diz o meme aí no Instagram, né? Ah, pastor, quero ouvir Deus, leia a Bíblia. Mas eu quero ouvir de voz alta, então leia em voz alta. Não tem para onde correr. Isso aqui, irmão, você pode julgar qualquer profecia. A Bíblia manda você julgar as profecias. Mas quando fala disso aqui, diz que não erra.
diz que não falha, diz que vai passar tudo, mas isso aqui ficará eternamente. Então, se você deseja intimidade com Deus, irmão, viva uma vida de santidade, viva uma vida de oração e carregue isso aqui como a coisa mais importante que você tem na sua vida, porque isso aqui não é um livro escrito por homens, é a voz de Deus por meio do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Muito obrigado.